Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de abril. Hoje é quarta-feira, nós estamos na oitava da Páscoa. 8 dias, como um único dia, para que possamos receber e viver ainda mais a graça de Deus por este santo mistério. Cristo Jesus venceu a morte e nos deu vida por sua vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e que também possamos vencer sobre o pecado com a graça e o auxílio de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho que nós conhecemos, a passagem dos discípulos de Emaús. A experiência que tiveram com o ressuscitado. A palavra nos diz que eles estavam desanimados. Eles estavam indo conversando pelo caminho, tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, Jesus se aproxima. Se aproxima deles e começa a caminhar com eles. A palavra nos diz que os discípulos se encontram cegos. Eles não o reconhecem. Não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus então pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Essa pergunta também se dá a cada um de nós. Hoje, o que estamos conversando pelo caminho de nossa vida, no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, o que ides conversando? Os discípulos de Emaús apresentam a Jesus o que eles passaram, a dor que vivenciaram, com a morte então de Jesus. E eles até chegam a falar: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Diz então que Jesus morreu e que tudo aquilo que ele havia anunciado de certa forma acabou ficando pelo caminho. E Jesus então vai dizer a eles e a cada um de nós, vai dizer que nós somos sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que foi anunciado, o mistério da fé transmitido. Jesus deveria sofrer, mas ressuscitaria. Iria sofrer, morrer, mas ressuscitar. E vai falando com os discípulos pelo caminho, apresentando pelas Escrituras tudo aquilo que Jesus vivera e passara. Ao chegarem próximo da casa, Jesus faz que vai adiante, e os discípulos então nos ensinam uma oração importantíssima: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus adentra a casa e ali então toma o pão e o parte, o sinal da Eucaristia, o pão partido, repartido e dado. Nesse momento, as escamas caem dos olhos e eles reconhecem o Senhor. Mas, um detalhe importante, eles diziam que pelo caminho o coração ardia. Que a nossa vivência de fé, que a nossa procura do Senhor, que o nosso caminhar na fé cotidiana também seja marcado por este coração que arde de amor. Que o Senhor possa nos conceder esta graça de buscá-lo e buscando ter o coração que arde de amor. Que possamos ir ao encontro do Senhor sem reservas. Que possamos, mesmo em meio à noite, em meio às incertezas, iluminados pela graça de Deus, nos colocar a caminho para testemunhar e anunciar aos nossos irmãos que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou. Que a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé possa crescer cada dia mais, pela escuta atenta da palavra do Senhor, pela escuta atenta do Santo Evangelho e pela vida que o Senhor nos dá por sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.